Para finalizar o módulo 3, vamos falar de mecanismos de transferência de energia em processos térmicos. Até agora, nós discutimos vários aspectos da transferência de energia na forma de calor, mas não falamos nada de como ocorre essa transferência, quais são os mecanismos que permitem que exista transferência de calor entre diferentes sistemas. Aqui vamos discutir os três mecanismos fundamentais de transferência de calor, como são a condução térmica, a convecção e a radiação. Em geral, em muitos sistemas físicos, esses mecanismos de transferência de calor estão ocorrendo simultaneamente. O que nós vamos fazer aqui é analisar cada um por separado e dar alguns exemplos onde esses três mecanismos ocorrem de maneira simultânea. Vamos começar analisando a condução do calor. Primeiro vamos dar uma descrição simples e qualitativa de qual é o mecanismo microscópico que descreve ou que possibilita a condução do calor. Para isso vamos dar um exemplo, que é o que está indicado aqui nesta figura à direita. Temos uma panela cheia de água no interior que está colocada no fogo, aqui numa chama, e o calor da chama se transmite para a água através da parede metálica, né? da base metálica da panela. Isto ocorre porque, do ponto de vista microscópico, podemos imaginar que os átomos do metal formam uma estrutura como a que está aqui, onde os átomos estão em posições relativamente fixas e podemos imaginar que as interações moleculares funcionam como se fossem molas entre os átomos. Quando o calor da chama é absorvido por um átomo aqui, ele começa a vibrar, a ter vibrações, e essas vibrações começam a ficar intensas pela absorção de energia. Essa vibração pode ser, quando fica com uma amplitude suficientemente grande, pode ser transmitida para o átomo vizinho, para o átomo adjacente, que também começa a oscilar com uma amplitude intensificada e vai transmitindo essa amplitude para átomos mais no interior do metal que está aqui na base da panela. Então, essas amplitudes de vibração intensificadas são transferidas ao longo do metal da panela, de átomo para átomo, em colisões entre átomos adjacentes, e dessa forma a energia é transferida da base da panela, onde está o fogo, em direção à água. Essa seria, então, uma descrição simples de por que ocorre o fenômeno de condução do calor. Do ponto de vista macroscópico, a situação pode ser entendida se mostramos um exemplo como o que está nesta figura, onde temos uma placa de metal aqui, que tem de um lado uma fonte a uma certa temperatura, TH, que é uma temperatura quente, e do outro lado uma fonte ou um objeto a uma temperatura menor, que vamos chamar de temperatura fria. Então, a temperatura TH é maior, a temperatura TH é maior que a temperatura TC. Né? O H aqui está indicando hot, que seria quente, e o C está indicando cold, que seria frio. Bom, essa placa metálica tem uma área transversal A, que está indicada aqui, e tem uma espessura, que seria esta daqui, que vamos denominar delta de X. O que o experimento mostra é o seguinte, que a quantidade de calor, delta de Q, transportada durante um intervalo de tempo pequeno, delta de T, é proporcional à área transversal, ou seja, quanto maior esta área, maior quantidade de calor por unidade de tempo passa aqui nesta direção, de esquerda para a direita. Também é proporcional
à diferença de temperatura. Se esta temperatura é significativamente mais alta que esta, então haverá mais transferência de calor por unidade de tempo que se estas temperaturas são mais próximas entre si. E outra coisa que se observa é que a quantidade de calor por unidade de tempo transportada é inversamente proporcional à espessura ΔX da placa. Quanto mais fina for a placa, maior será a transferência de calor de esquerda para a direita. Todas essas propriedades da condução do calor podem ser colocadas numa expressão para delta de Q dividido delta de T. Então, nós temos que delta de Q dividido delta de T é proporcional à área, a delta de T, e é inversamente proporcional à espessura. Se eu considero a condução através de uma espessura infinitesimal delta de x durante um tempo diferencial de t, então se isto ocorrer para uma placa de área A de espessura dx, a diferença de temperatura entre dois pontos muito próximos vai ser infinitesimal, então vai ser dt, e a quantidade de calor transferida vai ser, ou a taxa transferida vai ser dq dt. Então temos essa expressão. Agora vou querer transformar este sinal de proporcional numa igualdade. Para isso vou ter que colocar uma constante de proporcionalidade. Então vamos dizer que dq dt vai ser igual, e vou colocar aqui uma constante de proporcionalidade que vou chamar de menos k, vezes a dt dx. Então, para colocar este sinal igual aqui, eu tive que colocar esta constante de proporcionalidade que chamei de menos k. A constante k é denominada de condutividade térmica. Então, isso está indicado aqui. A expressão que nós escrevemos é que dq dt é igual a menos k vezes a dt dx, onde esta constante é denominada condutividade térmica, e esta relação que colocamos aqui é denominada lei de Fourier. Lei de Fourier. Esta constante K foi introduzida colocando explicitamente um sinal menos aqui. Isso foi feito porque nós queremos que a condutividade térmica seja sempre um número positivo, como está indicado aqui. K é um número positivo. Então isso nos obriga a colocar um sinal negativo na equação, na lei de Fourier, que simplesmente indica que o calor flui de temperaturas mais altas para temperaturas mais baixas. Então, se o gradiente de temperatura é dt dx negativo, ou seja, a temperatura vai diminuindo à medida que x aumenta, por exemplo, suponhamos que eu coloco o eixo x aumentando para lá, sim? Então, se a temperatura diminui à medida que x aumenta, eu vou ter dt dx negativo. Mas isso significa que, se a temperatura diminui para a direita, significa que o calor vai fluir para a direita. Então, para que este fluxo de calor que está aqui fique positivo, eu vou ter isto negativo, então sou obrigado a colocar aqui um sinal menos para cancelar o menos desta quantidade de T de x, que se denomina gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura. Então, isto está explicado aqui embaixo.
O sinal negativo, na equação anterior, indica que o calor flui de temperaturas mais altas para temperaturas mais baixas. Assim, se o gradiente de temperatura dt de x é negativo, então a corrente térmica será positiva, graças a esse menos que colocamos. Nesta tabela, estamos indicando algumas condutividades térmicas, aqui do lado esquerdo para metais, aqui para distintos sólidos, são valores típicos para algumas substâncias de uso frequente, e aqui embaixo para gases. Da lei de Fourier, nós vemos aqui que quanto maior o valor de K, quanto maior for a condutividade térmica K, melhor condutora de calor é a substância. Ou seja, isto daqui vai ser maior, supondo que temos um gradiente de temperatura dado e uma área dada. Então, para uma certa substância, quanto maior o K, melhor condutora de calor é essa substância. Então, é fácil ver aqui que, por exemplo, substâncias como vidro, ou como madeira, ou isopor, têm condutividades térmicas que são pequenas, comparadas, por exemplo, com as condutividades térmicas dos metais. Então, em geral, os metais são bons condutores de calor. Estas substâncias como vidro, isopor, madeira, são maus condutores de calor, então são bons isolantes térmicos. Sim? O mesmo acontece com algumas outras substâncias que estão aqui. Mas os melhores isolantes térmicos, na verdade, são os gases que estão aqui. Os gases têm valores bem pequenos, em particular o ar, por exemplo, tem um valor extremamente pequeno da condutividade térmica. Isso explica por que em um dia muito frio, o que realmente isola o corpo do frio são as camadas de ar que ficam presas entre diferentes camadas de tecido, né? Porque o ar é extremamente isolante térmico. Bom, essa discussão sobre a condutividade térmica de distintas substâncias está incluída aqui. E agora vamos passar a um exemplo. Neste exemplo, nós vamos analisar a condução de calor em uma barra homogênea. Então, nós temos aqui na figura uma barra de comprimento L, seção de área A. Vamos supor que essa barra está composta de um metal que tem condutividade térmica K. E as extremidades estão em contato com reservatórios térmicos em temperaturas T2 do lado esquerdo e T1 do lado direito, onde a temperatura T2 é maior que a temperatura T1. E, finalmente, temos as laterais aqui da barra, que estão termicamente isoladas, para evitar que exista um fluxo de calor pelas laterais. O que se observa experimentalmente é que, após um tempo o suficientemente longo, no interior da barra se atinge o que se denomina regime estacionário. O regime estacionário é um regime no qual a temperatura ao longo da barra se torna independente do tempo. Isso significa que neste ponto, por exemplo, a temperatura vai ser sempre a mesma em qualquer instante de tempo. Essa temperatura, obviamente, vai ser distinta da temperatura de um outro ponto da barra. Então, nesse estado estacionário, a temperatura aqui
vai ficar sempre a mesma e o calor vai estar fluindo sempre, né? Vai estar indo de esquerda para direita. Mas a temperatura em cada ponto permanece fixa. Então, isso significa que a temperatura só depende da posição X. Quando o regime estacionário é atingido, nós sabemos que a corrente térmica dQ dt não pode depender de X. Então, o fluxo de calor que está por unidade de tempo, a quantidade de calor por unidade de tempo que passa por esta seção aqui, tem que ser igual à quantidade de calor por unidade de tempo que passa por outra seção, por exemplo, aqui. Então, em dois pontos, por exemplo, aqui, em duas superfícies, aqui e aqui, tem que estar passando a mesma quantidade de calor por unidade de tempo no regime estacionário. Se não fosse assim, haveria acumulação de calor ou rarefação de calor, né? Se por aqui está passando mais calor que por aqui, significa que no meio ficou alguma coisa guardada, né? Mas isso, então, significa que não estaríamos no regime estacionário, contrariamente à hipótese de regime estacionário. Então, por isso que a nossa conclusão é que a corrente térmica dQ dt não pode depender de X no regime estacionário. Dessa maneira, temos, se dQ dt não depende de X, né? Lembremos que dQ dt, vamos escrever aqui, dQ dt é igual a menos K vezes A dt de X. Então, se isto não depende de X, não depende de X, e a barra é homogênea, se a barra é homogênea, isto também não depende de X, e isto também não depende de X, porque a seção da área esta é uniforme, sim? Então, a conclusão é que se nenhuma das grandezas que estão aqui, esta grandeza não depende de X, esta também não e esta também não, então isto não pode depender de X porque o resto da equação também não depende, né? Então, a conclusão é que dt de X não depende de X. Não depende de X, né? Então, dt de X é uma constante. E se dt de X é uma constante, significa que t varia linearmente com X, né? Então, por isso que aqui estamos mostrando que a variação da temperatura com a variável X é linear. A temperatura decresce de maneira linear, né? Então, esse gradiente de temperatura, dt de X, que é uma constante, pode ser escrito simplesmente como menos T2 menos T1 dividido o comprimento, L, né? Agora eu posso substituir isso na lei de Fourier. Então, posso substituir isto aqui. E o resultado vai ser, então, que dQ dt vai ser igual a menos K vezes A vezes a temperatura T2 menos a temperatura T1
dividido L. Sim? Onde a temperatura T2 é a temperatura quente e a temperatura T1 é a temperatura fria. Bom, isto é o que se denomina taxa de condução de calor. Às vezes é indicada com a letra P, com subíndice de condução. A taxa de condução do calor. Muito bem, isso está resumido neste slide. Então, no regime estacionário, como de que dt não depende de x, deduzimos que dt de x também é constante. Então, o gradiente de temperatura é dado por esta expressão, que substituído na lei de Fourier nos leva a este resultado. Para uma barra homogênea, como a que consideramos neste exemplo. Bom, agora na sequência vamos descrever um outro mecanismo de transferência de calor, que é o mecanismo de radiação, a transferência de calor por radiação. Nós sabemos que a radiação eletromagnética transporta energia e, portanto, ela pode transferir calor de um ponto para outro. Isso é o que se denomina de radiação térmica. Essa troca é feita por meio de ondas eletromagnéticas. Qualquer corpo aquecido, que esteja a qualquer temperatura que não seja o zero absoluto, pode emitir energia. Então, todo corpo acima do zero absoluto emite radiação térmica. E todo corpo que está em um ambiente a uma temperatura acima do zero absoluto também pode absorver radiação térmica do ambiente. O exemplo típico é quando nós temos um corpo embaixo de uma lâmpada e esse corpo se aquece pela proximidade dessa lâmpada que emite radiação. Então, um ponto importante deste tipo de transferência de calor é que não é necessário nenhum meio para que ocorra a transferência de calor via radiação. Então, essa transferência de calor pode ocorrer mesmo através do vácuo. Não precisa de um meio material para haver essa transferência de energia por radiação. O que se observa experimentalmente é que a taxa com a qual um objeto emite energia por meio de radiação, ou seja, a quantidade de energia por unidade de tempo emitida através de radiação eletromagnética, depende da área da superfície do objeto e da temperatura T dessa área. Se nós colocamos a temperatura em kelvins, então esta grandeza, a taxa de radiação, a energia por unidade de tempo, vai ser dada por esta expressão que está aqui. Ela é proporcional à quarta potência da temperatura, proporcional à área do corpo, e existem aqui duas constantes. Uma constante sigma, que é a constante denominada constante de Stefan-Boltzmann, e que tem este valor, 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado por Kelvin quarta. E uma outra constante chamada emissividade da superfície do objeto, que é uma grandeza que varia entre 0 e 1 e que depende essencialmente da composição da superfície. Existe um tipo de corpo, denominado corpo negro, que tem uma emissividade igual a 1. Um corpo negro é um corpo que vai ser estudado com bastante detalhe no curso de física quântica, mas essencialmente é um corpo que absorve
consegue absorver toda a energia que incide sobre ele e emite em igual proporção, um corpo em equilíbrio térmico, com a matéria em equilíbrio com a radiação. É fácil ver desta expressão, que está aqui em cima, que quando a temperatura do corpo é nula, em Kelvin, ou seja, quando um corpo está no zero absoluto de temperatura, ele não emite nenhuma radiação térmica. Vamos considerar agora um corpo com temperatura T que está em contato com um ambiente, um ambiente externo que está numa outra temperatura, que vamos chamar de T ambiente. O corpo está a uma temperatura T e o ambiente está a uma temperatura diferente. Nestas circunstâncias, o corpo vai absorver energia do meio ambiente, o corpo vai absorver energia do ambiente, sim? Essa absorção de energia é proporcional à área do corpo e à quarta temperatura, à quarta potência da temperatura do ambiente, e simultaneamente esse corpo vai emitir energia. A taxa vai ser proporcional à quarta potência da temperatura do corpo, a emissão, né? E a área através da qual essa transferência ocorre, que é a área do corpo. Então estão ocorrendo simultaneamente um processo de absorção e de emissão de energia, de forma que a taxa líquida dessa troca de energia vai ser a soma de ambas as taxas, só que uma é de absorção e a outra é de emissão. Então, vamos indicar com um sinal positivo a energia que está sendo absorvida pelo corpo, que está sendo ganha pelo corpo, e com sinal negativo a que está sendo perdida pelo corpo, porque o corpo está emitindo, né? Então, juntando as duas expressões, como está indicado acima, nós temos que a taxa líquida, sim, vai ser igual à emissividade pela constante de Stefan Boltzmann, pela área do corpo, e aqui temos a diferença da quarta potência da temperatura do ambiente menos a quarta potência da temperatura do corpo. Onde vemos que, devido a este sinal menos, a taxa líquida vai ser positiva se houver uma absorção maior de energia e vai ser negativa se houver uma emissão maior de radiação. Finalmente, vamos analisar o último mecanismo de transferência de energia, que é a convecção. A convecção é um fenômeno pelo qual o calor é transferido pelo movimento do próprio fluido através do que se denominan correntes de convecção. Isso é fácil de observar, por exemplo, numa panela, quando, por exemplo, vemos que a água quente, que está sendo aquecida aqui, sobe, né? Se desloca a água para cima, transportando o calor simplesmente porque essa água quente sobe, né? Então, isso por que ocorre? Ocorre simplesmente porque, na maioria das substâncias, quando a temperatura aumenta, a densidade diminui. Então, a água que está aqui na base da panela, ela, quando é aquecida pelo fogo, ela fica um pouco menos densa. E, se é menos densa, ela vai sofrer uma força de empuxo e vai subir, vai se deslocar para cima. Então, esse calor é transportado pelo próprio elemento de fluido que está subindo. Quando esse elemento de fluido sobe, ela vai deixar um lugar que vai ser ocupado por o fluido nas adjacências, né? O fluido na vizinhança. E isso
vai fazer com que esse fluido também entre nessa corrente de convecção, né? O mesmo mecanismo ocorre, por exemplo, na atmosfera, quando os raios solares aquecem a superfície da Terra e, portanto, temos ar quente perto da superfície da Terra que, justamente por ficar menos denso, sobe, né? Isso gera correntes atmosféricas que são usadas, por exemplo, pelos pássaros para justamente subir, né? Ou pelos paraquedistas para subir. A modelagem matemática da convecção é muito complexa e está além do escopo deste curso, então não vamos estudar nenhuma expressão matemática para descrever a convecção. Vamos dar simplesmente um exemplo qualitativo que tem a ver com a astrofísica, que está relacionado com como a transferência de energia acontece no interior do Sol. A energia no Sol é produzida perto do núcleo dele, né, por reações nucleares que convertem núcleos de hidrogênio em núcleos de hélio. Então aí é gerada toda a energia, sim? Só que essa energia depois é transportada para a superfície e da superfície é emitida para o espaço e depois chega, por exemplo, aqui, aquece o planeta Terra, né? O que se sabe é que a energia nas camadas mais internas do Sol, que são estas que estão indicadas aqui na figura, é feita pelo mecanismo de radiação. E nas camadas mais externas, que estão perto da superfície, acontece o fenômeno de convecção, né? Se formam correntes convectivas que transportam matéria quente desde esta região até a parte da superfície do Sol, a parte visível do Sol. Isso pode ser observado, sim? Se a gente faz uma observação da superfície solar. Aqui temos o Sol completo, aqui temos a seleção de uma pequena parte que está amplificada aqui na figura do lado, sim? E aqui temos a seleção de uma outra pequena parte que está amplificada aqui nesta figura mais à direita. E o que se observa é o que se denomina granulação solar, que são este efeito de granulação que se observa aqui com regiões mais quentes, que são as mais claras, e regiões mais frias, que são as mais escuras, né? Estas regiões, então, estão indicando justamente as células de convecção. Estão indicando o material quente que está subindo das profundezas do Sol, né? E que aparecem em distintos pontos, né? Então, isso está resumido aqui, né? Isto que está mostrando a figura é um detalhe da fotosfera do Sol, mostrando as células de convecção. Essas células têm entre 2.000 e 5.000 quilômetros de extensão e essas manchinhas aqui duram entre 5 e 10 minutos, mais ou menos. Então, como expliquei antes, no Sol a convecção ocorre ao longo da região mais externa com uma espessura de aproximadamente 1/3 do raio, né? Então, esta região aqui onde ocorre a convecção é aproximadamente 1/3 do raio total do Sol, que é mais ou menos 700.000 quilômetros, né? Como está indicado aqui. Sim? A convecção termina justo abaixo da superfície visível, mas seus efeitos podem ser vistos pela granulação solar que está indicada aqui.